Ok, tudo bem com vocês? Como estão? Como estão de saúde? Estão se cuidando aí da pandemia, né? Ok, gente. Então, vocês estão vendo o livro 2, certo? Triângulos e Teorema de Tales. Então, vamos estudar. Vamos ver isso aí. Semelhança de triângulos. Vou começar por aqui. Semelhança de triângulos. Quando é que dois triângulos são semelhantes? Certo? Então, vou pegar o desenho que está no livro de vocês para a gente ir fazendo aí direitinho. Digamos que nós tenhamos um triângulo aqui, ó, ABC, um triângulo qualquer, né? Triângulo ABC, A, B, C. E você tem um ângulo aqui, outro aqui. E tem também outro triângulozinho aqui, semelhante ao primeiro. Eu vou chamar de A', B', C', certo? Ó, tem um ângulo A' aqui, esse aqui e esse aqui, certo? Então, vejam bem, gente. Nós dizemos que o triângulo ABC é semelhante, ó, esse tiozinho aqui quer dizer semelhante ao triângulo A', B', C', certo? Se somente se acontecer duas coisas. Vou colocar aqui para vocês. Primeiro, os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Então, esse lado AB, ó, é correspondente com a linha B' nesse outro. Então, AB está para a linha B', assim como BC está para B', C', assim como AC, ó, AC está para a linha C', tudo isso igual a uma constante K, certo? Que é chamada razão de semelhança. E, além disso, os ângulos correspondentes devem ser congruentes, devem ter a mesma medida. Ó. Então, esse ângulo A é correspondente com o ângulo A', e eles têm a mesma medida. Ó. Então, ângulo A, igual ao ângulo A'. O ângulo B, igual ao ângulo B'. E o ângulo C, congruente, né? Medida igual, congruente com o ângulo C'. Certo? Então, dois triângulos são semelhantes quando os lados correspondentes são proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes. Tá bom? Isso aí que a gente diz quando dois triângulos são semelhantes. Agora, não é necessário a gente verificar todas essas exigências para a gente dizer que os triângulos são semelhantes. A gente tem alguns casos de semelhança. Casos de semelhança. Eu vou botar aqui para vocês. Ó. Casos de semelhança. Ok? Então, seguindo o livro de vocês, vocês têm aí o primeiro caso. Primeiro caso é o caso que a gente chama AA. AA. Simplesmente isso quer dizer ângulo, ângulo. Ângulo, ângulo, certo? É o caso ângulo, ângulo. Deixa eu botar aqui. O que é que diz isso aí? Diz assim, ó. Se em um triângulo, em dois triângulos, por exemplo, digamos que eu tenha esse triângulozinho aqui. Ó, tem um triângulo aqui. Esse ângulo aqui mede θ graus. E esse ângulo aqui mede alfa graus. Certo? E esse outro triângulo aqui, certo? Esse outro triângulo aqui, onde esse ângulo de cima mede θ graus e esse ângulo mede alfa graus.
Então, esses triângulos são semelhantes porque tem dois ângulos, respectivamente, congruentes. Está vendo? Ó, esse ângulo alfa é congruente com esse ângulo alfa, esse ângulo θ é igual, congruente com esse ângulo θ. Então, eu posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Porque tem os ângulos correspondentes congruentes. O segundo caso, gente, a gente chama de LLL. É o caso lado, lado, lado. Ó, lado, lado e lado. Certo? Quer dizer o quê? Vamos lá, fazer o desenho aqui. Você tem aqui esse triângulo, esse ladozinho é A, esse aqui é B, esse aqui é C, mede C, e você tem esse outro triângulo aqui, ó. Né? Para vocês verem aí o desenho no livro de vocês, tá bem bonitinho, mas se bem que aqui também dá para quebrar o galho, né? Então, dois triângulos são semelhantes quando os lados correspondentes são proporcionais. Então, isso aqui é K vezes B, tá vendo? Ó? Esse aqui K vezes A, e esse aqui K vezes C. Então, dois triângulos são congruentes quando os seus lados são proporcionais. Seus lados respectivos são proporcionais. E o terceiro caso é o caso LAL, lado, ângulo, lado. Ó, lado, ângulo, lado. Certo? Então, vou desenhar aqui para vocês. Você tem um triângulo aqui. Certo? Aqui tem um ângulo A, lado A. Aqui tem lado B. Aqui vocês têm um ângulo alfa. Certo? E aqui também tem outro triângulo. Tem um outro triângulo aqui. Certo? Esse ângulo aqui é alfa. Aqui eu tenho K vezes B. Aqui eu tenho K vezes A. Então, nesse caso, vocês observem que eu tenho lado, ó, são proporcionais esses lados, o lado que mede A e o K vezes A, o lado que mede B e o outro que mede K vezes B também, e o ângulo, observe que o ângulo é entre esses lados, tá vendo? Não é um ângulo qualquer, não, é o ângulo que está entre eles, entre esses lados, certo? Esses são os casos de semelhança de triângulos, tá bom? Eu posso apagar o lado K? Acho que sim, né? Muito bem. Vou apagar o lado de cá. Ok. Porque agora nós vamos ver, vou pegar aqui, seguindo aqui meu script, o Teorema de Tales. Importantíssimo Teorema de Tales. Certo? Tales de Mileto, um grande grego, viu, gente? A gente deve muito considerado o pai da geometria descritiva, um dos grandes matemáticos da antiguidade. E até hoje, né? Ainda tudo que ele falou vale até hoje ainda. Inclusive esse famosíssimo teorema, ó. Teorema de Tales. Então, são coisas que a gente não deve esquecer na matemática. Certo? O teorema de Tales é um deles. Diz o seguinte, ó. Digamos que eu tenha um feixe de retas paralelas. Reta R, reta S e reta T. Três retas, tá vendo? É um feixe de retas paralelas. O que é que eu estou dizendo aqui? R paralelo a S paralelo a T. É um feixe de retas paralelas. E eu corto esse feixe de retas por duas transversais. Está aqui uma transversal, certo? E está aqui outra transversal. Essas retas são transversais. Tá bom? Muito bem. E aí vocês notem que formam esses segmentos aqui, ó. A, B, C, digamos aqui D, E, F.
Tá vendo que forma esses segmentos? Certo? Então, o que é que Tales disse? Tales disse o seguinte, que um feixe de paralelas determina sobre duas transversais segmentos que são proporcionais. Então, eu posso dizer ó, que o segmento AB está para o segmento BC. Ó. Assim como, olha só, eu fiz AB para BC. Então, do outro lado, eu faço DE para EF. Certo, gente? Eu posso escrever assim também, ó. Eu fiz AB para BC, DE para F. Também pode ser assim, ó. Ou AB, ó, AB desse lado, está para esse lado de cá, DE. Assim como BC desse lado, ó. BC, onde entra ele? É. Então, tá aqui o teorema de Tales. Então, eu tenho um feixe de paralelas, certo? Vamos dizer aqui que essa reta aqui seja a reta A, Azinho pequeno, Bzinho. E a reta A e B são transversais. Transversais, certo? Então, um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Então, esse é o famoso teorema de Tales. A gente vai resolver isso nos exercícios, a gente vai falar muito sobre isso. Tá bom? Então, vamos lá. Passar para o outro lado. Passar para o outro lado. Nós vamos estudar agora relações métricas no triângulo retângulo. Certo? Então, olha. Relações métricas no triângulo retângulo. Relações métricas no triângulo retângulo. Ok? Então, vamos ver. Vamos ver isso aí, que é importante também. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Vocês sempre procuram ter esse triângulo na cabeça de vocês, ó. Repare, viu? E aí, vocês, tendo esse triângulo aí, vocês facilitam a vida de vocês. Ó. Certo? Digamos o triângulo A, B, C. Retângulo aqui, ó, no vértice A. É um triângulo retângulo. Certo? Então, no triângulo retângulo, nós temos os catetos e temos a hipotenusa, não é verdade, gente? Então, o maior lado e o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, ó, esse lado BC, cuja medida vai ser Azinho, é a hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Então, B aqui, Bzinho, Czinho. Mas, olha, eu posso baixar a altura, ó, né? A altura do triângulo retângulo. E essa altura, se é a altura, esses dois ângulos aqui são de 90 graus, né? Essa altura divide esse lado BC, ó, nesse pedacinho M e nesse de cá, N. Tá bom? Então, procurem vocês imaginarem esse triângulo. Tenham sempre na cabeça de vocês esse triângulo. E vamos ver quais são as relações métricas. Primeiro, diz assim, o quadrado da medida de um dos catetos. Quais são os catetos? B e C, né? Então, o quadrado, por exemplo, de B. O quadrado da medida de um dos catetos, ó, B ao quadrado, é igual ao produto da medida da hipotenusa, que é A, vezes a projeção do cateto, a projeção desse cateto sobre a hipotenusa é esse segmentozinho que mede M, né? Certo? Ora, se eu fiz com o cateto B, eu faço a mesma coisa com o cateto C. O quadrado da medida dele é o produto da medida da hipotenusa pela projeção do cateto C na hipotenusa. Ó. A projeção vai me dar o N. Então, essa é a minha primeira relação. Outra relação importante que nós temos. O produto das medidas dos catetos, ó, B vezes C, sempre é igual ao produto da hipotenusa, que é A, pela altura, AH. Terceira relação.
o quadrado da medida da altura, então eu tenho H ao quadrado, é igual ao produto dos segmentos que essa altura determina sobre a hipotenusa. Essa altura aqui, ela determina o segmento M e determina o segmento N. Então, M vezes N. E a mais famosa relação métrica de um triângulo retângulo é o famoso teorema de Pitágoras, que todo mundo conhece. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, né, gente? Então, esse aqui, ó, é o mais importante, é o teorema de Pitágoras. É a mais famosa, não quer dizer que as outras não sejam importantes, certo? Mas é a mais famosa e mais conhecida, né? A gente usa bastante o teorema de Pitágoras quando o triângulo é retângulo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, João. Mayara, Giovana, Jonathan. Vamos lá, se tiver com alguém com dúvida aí, pergunta. A gente vai falar bastante disso, viu? Ok. Deixa eu apagar o lado de cá. Então, vamos apagar o lado de cá. Então, apagando o lado de cá, vamos ver algumas aplicações do teorema de Pitágoras, certo? Como eu falei para vocês, é a mais famosa, é a mais importante. Por isso, eu vou falar das aplicações do teorema de Pitágoras. Duas aplicações importantes. Pitágoras. Certo? Primeira aplicação dela é a diagonal do quadrado. Como é que eu calculo a diagonal de um quadrado, né? O que é que Pitágoras tem a ver com isso? Né? O quadrado do Pitágoras tem. Então, repara só, muita coisa, observe. Vou desenhar um quadrado aqui para vocês. Certo? Mais ou menos assim, né? Ó. E tá aqui um quadrado. Todos nós sabemos que o quadrado tem os 4 lados com a mesma medida, né? Digamos que começa Azinho. Nós sabemos também que os ângulos internos do quadrado são todos iguais a 90 graus, né? E aqui tem a diagonal do quadrado, ó. Eu vou chamar de D. D de diagonal. E aí, minha gente, como é que eu encontro essa diagonal? Observe que eu tenho esse triângulozinho retângulo aqui, ó. Digamos A, B, C, D. Eu tenho 2 triângulos retângulos, né? Tem esse daqui de cima e tem esse de cá, que são congruentes, semelhantes. Então, eu posso pegar qualquer um deles. Vamos pegar o triângulo ABC. Triângulo ABC. Eu posso usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque eu tenho um triângulo retângulo. Então, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, né? A2 mais A2 daqui. Não, eu já vi. Então, D ao quadrado. 1A2 mais 1A2. 2A2, né? Então, D é a raiz de 2A ao quadrado. Ou seja, D, eu posso tirar esse A fora, né? Porque o expoente dele é 2, eu posso cancelar com o índice da raiz, né? Então, toda vez que eu for calcular a diagonal de um quadrado, ó, é só pegar a medida do lado do quadrado e multiplicar pela raiz de 2, ó. Tá vendo, ó? Certo? Isso é uma aplicação do teorema de Pitágoras. Toda vez que for calcular a diagonal de um quadrado, pega o lado do quadrado e multiplica por raiz de 2. E aí vocês vão encontrar a diagonal do quadrado. Certo? Outra aplicação importante. Só um momento. Voltei. Vamos ver outra aplicação importante do teorema de Pitágoras. Olha só. Aqui. Ó. Outra aplicação importante do teorema de Pitágoras é
como a gente calcular a altura de um triângulo equilátero, certo? Altura de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero, hein? É o triângulo que tem os três lados congruentes. É isso? Muito bem. Como é que a gente faz? Vamos lá. Pega aqui um triângulo equilátero. Então, vamos supor, né, que esse triângulo aqui seja um triângulo equilátero de lado, os três lados, se é equilátero, né? Os três lados também são congruentes, né? Ó, esse lado de cá também é A. Vamos baixar aqui a altura dele. Altura. Chamar de H. Certo? A altura no triângulo equilátero divide o lado aqui ao meio. Então, esse pedaço do lado de cá é A sobre 2, né? E esse de cá também é A sobre 2, né? A sobre 2 sobre A sobre 2 vai dar A. Então, gente, digamos um triângulo ABC. Então, vamos usar o teorema de Pitágoras. Tá vendo esse triângulozinho aqui, ó? Digamos o triângulo AHC. Vamos usar o teorema de Pitágoras no triângulo AHC. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Quadrado da medida da hipotenusa. A hipotenusa é A. Então, A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A sobre 2 ao quadrado mais H sobre 2. Então, vejam. Resolvendo isso aqui, eu tenho A2 igual A sobre 2, 4, né? Mais H quadrado. Continuando. A2 menos A2 sobre 4 é igual a H ao quadrado. Certo? Tira o MMC aqui, né? 4. Então, repara. 4 por 1 dá 4 vezes A2 são 4A2. Menos 4 por 4A1 vezes A2 dá A2 igual a H2. Então, observe que 4A2 menos 1A2, 3A2 sobre 4 igual a H ao quadrado. Então, quem é o H? É a raiz quadrada positiva de 3 ao quadrado sobre 4. Então, vocês observem que o H, ó, esse A2 sai, então fica A, raiz de 3, o 3 não sai, sobre a raiz quadrada de 4, que é 2, e dessa maneira, gente, eu tenho a altura do triângulo equilátero. São duas aplicações do teorema de Pitágoras. Como eu calcular a diagonal do quadrado e como eu calcular a altura de um triângulo equilátero. Certo? Ok? Se alguém não entendeu alguma coisa aí, fale. Eu vou mostrar para vocês que a gente pode usar o teorema de Pitágoras para fazer esses cálculos aí. Certo, gente? Então, eu gostaria agora que nós fôssemos para a página 281, para que a gente fizesse alguns exercícios aí referente a esse conteúdo que eu falei para vocês. Certo? Então, todo mundo pega o livrozinho agora e vai na página 281, certo? É o praticando. Praticando. Vamos praticar agora. Certo? E agora vamos praticar aquilo que nós vimos aqui. O que é que diz aí a primeira questão? Vamos lá. Laura, tá entendendo, Laura? João Vitor, Jonathan, estão entendendo isso aí? Pergunta, gente. Maiara. Não está entendendo? Fala, viu? Eu vou cobrar isso nas provas. Então, diz assim, ó. Diz assim. Calcula a altura H do prédio. Então, o que vocês têm aí? Vocês têm um prédio. Né? Aqui o prédio, ó. Aí. E
aqui, né? Certo? Aqui está o solo, ó. O solo, né? Aqui tem um poste. Bom, o que é que acontece? Diz assim. Aí tem um raio de sol que incide aqui, ó. Bate no prédio. E, obviamente, faz uma sombra, né, gente? Aqui eu tenho a altura do prédio que eu quero. Tem esse ângulo. E a distância, até aqui, o triângulo aqui é retângulo. E essa distância é de 20 metros. Tá bom? No mesmo instante, aí você tem um poste aqui ao lado. Poste de energia. Certo? Aqui um poste. No mesmo instante que esse raio do sol incidiu aqui, ele incidiu também sobre o poste. E, obviamente, também fez uma sombra. Né? 90. Esse poste mede 8 metros. Estou sendo avisado que eu só tenho 10 minutos de aula. E esse cateto aqui, ó, mede 12. E aqui eu tenho um determinado ângulo de incidência. A pergunta é, qual é a altura do prédio? Certo? Só para lembrar para vocês um fato curioso. Conta-se não, é verdade essa história, é verídico. Na história antiga, lá na época do Egito, o faraó chegou e quis saber qual era a medida da pirâmide, da grande pirâmide lá. Aí, complicado, né? Como é que ele vai calcular a medida, não, a altura da pirâmide? Aí Tales chegou e disse, é muito fácil. Botou uma vareta, pincou uma vareta ao lado da pirâmide. Esse esquema, o raio do sol incidiu na pirâmide, ele mediu o tamanho da sombra. O mesmo raio incidiu sobre a vareta, ele mediu, né? Ele sabia a altura da vareta, mediu a sombra da vareta. E aí usou uma coisa, gente, chamada semelhança de triângulos. Está vendo que vocês têm dois triângulos aqui? Ó? Você tem esse triângulo aqui, tem esse aqui. Ó. Eles são semelhantes. Ah, por que eles são semelhantes? Se lembra pelo caso ângulo-ângulo? Ó, esse ângulo é 90, esse ângulo é 90. Esse ângulo aqui... Professor, fala... tem 15 metros. Como? 15 metros. Aqui, 12 metros. Sim, a resposta, né? Você está dando a resposta? Isso. Não. Deu 13,3 metros. Viu? Mas vamos lá, tudo bem, valeu. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Então, o que é que acontece? Os lados correspondentes são proporcionais. Então, esse lado H está para 8, ó. Assim como esse lado 20 está para 12. Certo? 20 está para 12. Então, lá vai. Cruza, né? 12H igual a 8 vezes 20, que é quanto? 160, né? Ou seja, H vai ser 160 dividido por 12. Certo? Quanto é o H? 160 por 12. Dá para fazer? 160 dividido por 12, 1 vezes 12, 4, 40 por 12 dá quanto? Dá 3, né? 3? Não. 40 por 12 dá 3. 36 para 40, 4. Olha aqui. Tá vendo? Então, H dá 13,3 metros. Entenderam? Eu usei semelhança de triângulos. Ó. Eu observei que esse triângulo maior é semelhante a esse. Ó. Então, se são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Então, esse lado é correspondente com esse. Então, H está para 8. Assim como esse lado é correspondente com esse. Ó. 20 está para 12. Está vendo? Ó? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. E achei a medida H. Quer fazer alguma pergunta? Alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, tá de boa. Tá de boa, que coisa boa. É bom escutar vocês, que vocês falassem mais. Né? Muito bem, meninos e meninas. Vamos ver a questão 2. Vamos ver a questão 2. Certo? Vamos lá. Questão 2. O que é que diz?
Uma pessoa com 1,75 m de altura estava a 4 metros de distância de um poste de luz de 6 metros de altura. Como era de noite, a sombra dessa pessoa foi projetada no chão. Calcula o comprimento dessa sombra. Ok? Então, repara, vocês têm um poste de energia, né? Certo? E tem uma pessoa por aqui assim, ó. Cabeção aqui, ó. Certo? O que foi que aconteceu? Essa pessoa encontra-se a quantos metros? 4 metros do poste. Certo? Aí o que aconteceu? O raio de luz incidiu, né? Sobre o poste. E fez isso, ó. Certo? Aqui o raio de luz que incidiu. Não está muito retinho, não, mas isso aqui é retinho, certo? Bem bonitinho assim. Aqui você tem um ângulo de 90, certo? O que mais que ele fala aí? A pessoa tem 1,75 m, né? Ó, 1,75 m. O que mais que diz? Estava a 4 metros do poste. O poste tinha 6 metros de altura. Certo? Aqui é o poste de energia. O poste tinha 6 metros de altura. A sombra dessa pessoa, ó, eu quero saber a sombra da pessoa. Então, eu quero esse tamanho daqui para cá, ó. Certo? E aí, novamente, a brincadeirinha dos triângulos semelhantes. Né? Ó, você observe, eu vou tirar dali para vocês verem. Ó. O que a gente tem é essa situação aqui. Ó. Você tem um triângulo. Ó, aqui tem a pessoa, tá aqui, né? Isso aqui é 1,75. Aqui é 6. Daqui para cá é 4. E daqui para cá é X. Ele quer saber qual é o ângulo médio. Ó, são semelhantes. Ó. Esse ângulo é congruente com esse. E este ângulo de cá, tanto é do triângulo pequeno quanto é do triângulo grande. Então, esses dois triângulos são semelhantes. O que é que eu posso fazer? Dizer? Os lados correspondentes são proporcionais. Então, repara só uma coisa. Repara só uma coisa aqui, gente. Ó, eu posso dizer, então, que este lado está para este, né? Ó, 6 está para 1,75. Assim como este lado, que é o lado do triângulo grande, ó, quanto é que mede o lado do triângulo grande? 4 mais x, né? Está para o lado do triângulo menor, x. Certo? E agora, meus amiguinhos, é só fazer isso. Vamos lá. Cruzando, certo? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu vou ter que 6 vezes x é 6x igual a 1,75, que multiplica 4 mais x. Tá bom? Vamos voltar para o lado de cá. Tá vendo como a semelhança de triângulos ela é importante? Então, bora lá resolver. Eu vou ter que 6x vai ser igual. Ó, quanto é que é 1,75 vezes 4? É 7, certo? Então, eu tenho 1,75 vezes 4 dá 7, mais 1,75 vezes x dá 1,75x. Então, como é que a gente faz? 6x menos 1,75x, né? Vai ser igual a 7. Ou seja, 4,25x é igual a 7. Quanto é o 7? Quanto é o x? É 7 dividido por 4,25. Então, ó, x vai ser igual a 1,64 metros. É a sombra que o cara projetou. Tá vendo? Então, esses dois problemas que nós fizemos foi de semelhança de triângulos. Não é difícil, é fácil. Tá legal? Então, gente, é o seguinte, vejam bem. Eu já estou terminando a aula, tem um pouco mais de 2 minutos, mas não dá tempo para fazer mais. Eu quero que vocês em casa façam o restante, certo? Ó, fazer o restante dos exercícios
exercícios em casa. Certo? E fiquem de olho nas atividades online, viu, gente? Elas são importantes, é para vocês fazerem, tá certo? Então, se eu passar alguma atividade online, fiquem de olho aí no grupo, no celular de vocês, né? Porque avisa quando a gente passa. Não deixem de fazer as atividades online, porque ela ajuda muito na nota da prova, certo? Se não me engano, a prova de vocês, gente, vamos começar dia 28, se não me engano, viu? Nós estamos em frente. Terminou o conteúdo, né? Próxima aula, exercícios à vontade para a gente fazer. Tá bom? Um abração para todos vocês, um bom final de semana. Quero que vocês fiquem em casa, se cuidem, não fiquem na rua passeando para cima e para baixo, porque vocês estão vendo aí que esse vírus não é brincadeira, né, gente? Tá bom, Laura? Então, um abração para todos vocês, se cuidem, tá?